São 6h03 em Belo Horizonte. A temperatura 26 graus e 1/10, umidade relativa do ar 70%. Estamos começando a turma do bate-bola com estes destaques. Atlético espera definição de Sampaoli nas próximas horas. Começam os treinos da Toca. Novo Cruzeiro está chegando. América aliviado. Lisca fica no comando para a Série A. Corinthians também entra na briga contra o VAR da discórdia. Uma segunda-feira de carnaval com muita informação, novidades no mundo do futebol. E hoje, como é tradição, a segunda-feira com espaço reservado para a presença dos comentaristas da Itatiaia. Começamos com notícias da CBF e depois informações da Federação Mineira. E após uma rodada manchada com problemas de arbitragem em jogos importantes como Vasco e Internacional, Flamengo e Corinthians, já temos a escala para o final de semana. Por exemplo, Flamengo e Internacional, Rafael Claus apita a chamada final antecipada do Brasileirão no Maracanã. Corinthians e Vasco terá Anderson Daronco. Sport e Atlético, quem apita é Rodolfo Toschi. O jogo de domingo às 4h na Ilha do Retiro, junto com Rodolfo Toschi, vão estar Ivan Carlos Bon e Vitor Hugo e Mazu dos Santos. O árbitro de vídeo será o Wagner Reuei da Paraíba. Outro jogo importante, Goiás e Bragantino, Jean-Pierre do Rio Grande do Sul vai estar na arbitragem. Por falar na arbitragem, o Vasco pede anulação do jogo com o Internacional por causa de problemas técnicos no VAR, na calibragem das linhas de impedimento. CBF e STJD estão fechados para o Carnaval e o Vasco tenta evitar seu quarto rebaixamento no Brasileirão. Para Vanderlei Luxemburgo, o Campeonato Brasileiro está manchado por causa da arbitragem. O campeonato está manchado pela sequência de erros que aconteceram dentro da competição. Foi a pior de todas, de ter um jogo onde não poderia ter um jogo de futebol. Teria que ter cancelado o jogo e passar para um outro momento onde tivesse a condição de que fosse igual para as 20 equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Não pode ser diferente. Então acho que realmente está manchado. Se há intenção ou não, eu só quero falar o seguinte: foram 18 erros contra o Vasco e 5 a favor. Será que tem alguma coisa de 18 erros contra o Vasco? Aí quem tem que responder não sou eu. Eu acho que é muito. São muitos erros contra o Vasco da Gama. 18 erros, foi a equipe que mais foi prejudicada dentro da arbitragem do Campeonato Brasileiro. Então não sei se há intenção ou não. Aí Vanderlei Luxemburgo, após o jogo contra o Internacional, apontando 18 erros contra o Vasco, e o presidente Jorge Salgado já conversou com o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, e também com o Rubens Lopes, presidente da Federação do Rio, pedindo providências. O Campeonato Carioca vai começar nos dias 3 e 4 de março, uma semana após o término do Brasileirão, no dia 25 de fevereiro. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos, na Itatiaia. Tô ligado, deixa comigo, boa noite, chegando com as informações da Federação Mineira de Futebol. Faltam 12 dias para o início do Campeonato Mineiro, primeira divisão. E a arbitragem da FMF já iniciou os trabalhos de pré-temporada, com testes físicos. E quem dá mais detalhes é o presidente da comissão estadual, Juliano Lopes Lobato. Boa noite. Boa noite, Calazans, boa noite a todos os amigos da Rádio Itatiaia. Então, na última sexta-feira, nós iniciamos a nossa parte física, da pré-temporada dos árbitros. Fizemos os testes no CTE da UFMG, no Centro de Treinamento Esportivo da UFMG. Foram 80 árbitros convocados para esse teste físico. Apenas 10 não fizeram porque estavam escalados na rodada do Campeonato Brasileiro, desse final de semana, na Série A.
Dos árbitros que fizeram o teste físico, nós tivemos 93% de aprovação, um índice alto, e estamos felizes com o desempenho físico, prontos para o Campeonato Mineiro. Agora, Juliano Lopes Lobato, com relação aos testes das regras do jogo, já tem datas previstas? A federação pensa em uma pré-temporada, em reunir os árbitros, ou seria tudo de maneira remota, justamente por conta da pandemia? Juliano? Então, a parte teórica da nossa pré-temporada vai iniciar do dia 16 ao dia 19. Será uma pré-temporada virtual, com os árbitros interligados e provas também, parte de vídeo, parte teórica, toda a infraestrutura necessária para poder melhor qualificar a nossa arbitragem será dada pelo instrutor da CBF. Nós esperamos poder fazer um excelente Campeonato Mineiro como fizemos no ano passado. Obrigado. Este Juliano Lopes Lobato, presidente da Comissão Estadual de Arbitragem, presença na turma do bate-bola. Foram as informações da FMF com o repórter Fabrício Calazans. Agora a informação do Atlético. Jogo treino pela manhã e o clube em cima de uma expectativa se o Sampaoli fica ou vai deixar o Atlético em plena vigência do contrato. Falando na turma do bate-bola, o Cláudio Rezende. 6h16. Boa noite, Emanuel, a quem nos acompanha nessa segunda-feira de carnaval aqui na Itatiaia, segunda-feira de jogo treino e com 3 gols do Diego Tardelli. O Atlético venceu de virada o Bolívar da Bolívia em jogo treino na Cidade do Galo. Diego Tardelli brilhou no segundo tempo. O primeiro gol dele foi de pênalti, o segundo de cabeça num cruzamento que veio da esquerda e depois o último gol numa falha do goleiro, também num lançamento pela esquerda, cruzamento na área, o goleiro falhou, o Tardelli estava ali na função de centroavante, fez os 3 gols do Atlético nesse jogo treino. Os colegas até brincaram lá com ele, os colegas do Galo, né, que ele poderia pedir música. Em jogo treino não vale, né, Tardelli? Mas ele ficou satisfeito com esse rendimento, jogou por 90 minutos nesse jogo treino, para ele que ficou muito tempo fora devido à lesão no tornozelo e não vinha sendo tão utilizado assim pelo Sampaoli. Sábado, por exemplo, uma bronca da torcida, porque o Sampaoli tinha 2 alterações no segundo tempo e não colocou o Tardelli contra o Bahia. E hoje, além do Tardelli, que foi o destaque desse jogo treino, a novidade foi o Hulk. O Hulk participou dos 45 minutos iniciais. O Galo saiu perdendo por 1-0 nesse primeiro tempo aí que o Hulk esteve em campo. O gol foi do Álvaro Rei, meio-campista do Bolívar, mas o Atlético o tempo todo no campo de ataque, pelos melhores momentos que acompanhamos a TV Galo, inclusive com o Hulk finalizando, né? Ele chuta forte de fora da área, teve boa participação o Hulk nos 45 minutos que ele esteve em campo nesse jogo treino. Os reservas do Atlético participaram, e esses aí que não estão jogando muito, porque os titulares fizeram um trabalho regenerativo. Rafael, Mariano, Igor Rabelo, Gabriel e Bueno, Dylan, Caleb, Natan, Hulk, Tardelli e Vargas. Foi o time que começou. No segundo tempo, algumas mudanças. Vitor foi pro gol, Mariano, Rabelo, Gabriel e Bueno, esses aí não mudaram. Dylan, Caleb e entrou o Iago. Lá no ataque o Savinho, Tardelli e o Vargas. Foram poucas mexidas no Galo. Repito, 3-1 nesse jogo treino. O Sampaoli ontem fez uma pequena cirurgia para a correção de uma hérnia umbilical, mas hoje acompanhou normalmente, ficou mais quieto, né, na Cidade do Galo, mas acompanhou essa atividade, esse jogo treino do Atlético contra o Bolívar. O nome do Sampaoli, né, o futuro dele vem sendo o assunto principalmente depois do jogo contra o Bahia. Até porque na entrevista o Sampaoli já falou de uma forma diferente, né, do futuro dele no Atlético, deixou em aberto a situação, citando que no futebol brasileiro não se cumpre muito contrato, que aqui se troca muito o treinador, se o treinador ganha é bom, se não ganha é ruim, mas o Sampaoli pode partir dele, a informação que a gente tem, a saída do Atlético, o rompimento do contrato, porque tudo indica que ele vai aceitar a proposta do Olympique da França, Olympique Marseille. Se isso acontecer, o Sampaoli terá que pagar a multa rescisória. Tem multa rescisória no contrato prevista para ambos os lados, né? Em caso de rompimento. Se o Atlético mandar o Sampaoli embora, se ele demitir o Sampaoli, tem multa. Se o Sampaoli
quiser deixar o Atlético por conta de uma proposta melhor, que é esse o caso que a gente está citando, também tem que pagar a multa rescisória. Por enquanto, ele não comunicou isso oficialmente, mas a diretoria do Atlético, a apuração da Itatiaia, já trabalha com esta saída do treinador. E o nome mais forte que a gente trouxe desde sexta-feira aqui na Itatiaia é do Renato Gaúcho. Ele não tem o futuro definido no Grêmio, contrato termina após a final da Copa do Brasil. Copa do Brasil vai ser o seguinte: terminando o Brasileiro, no dia 25, no domingo seguinte tem o primeiro jogo da Copa do Brasil, a final contra o Palmeiras, e no outro domingo termina, no início de março. E aí o Renato Gaúcho vai depois sentar com a diretoria do Grêmio para definir o futuro, se ele vai ou não permanecer. E ele vem cobrando publicamente que o Grêmio não investiu para a temporada de 2020, e ele está sendo muito cobrado pela imprensa, pela torcida, e ele citou que o Grêmio está na final da Copa do Brasil e vem aí no G7, G8 do Campeonato Brasileiro. Então o Renato Gaúcho vai cobrar mais investimentos do Grêmio, porque ele está vendo que o Flamengo tem aí investimentos altos, o Atlético está investindo muito para ganhar um título importante. E ele está vendo que o Grêmio, com essa política mais de austeridade, uma política mais pés no chão, pode não dar conta do recado. O Cuca vai ficar livre no Santos, não é unanimidade também na diretoria do Atlético. E o nome do Leonardo Jardim, português de 46 anos, está sem clube. Ele esteve no Mônaco da França, que eliminou o City do Guardiola, o Dortmund, do Borussia Dortmund da Alemanha na Champions League. É um cara também que pode ter uma situação aí. Na princípio, o Atlético está priorizando técnicos brasileiros, mas o Leonardo Jardim tem uma ligação aí do Ricardo Guimarães, que é um dos 4 R's, né? Ricardo Guimarães tem vários negócios em Portugal, no futebol, é conhecido do Ricardo Guimarães e da diretoria do Atlético. Pode ser que aconteça também algo no futuro. Mas vamos ver, Manuel. Por enquanto, o Sampaoli não comunicou oficialmente, mas repito, a diretoria do Atlético já trabalha com a possibilidade real dele deixar o Galo agora no fim do Campeonato Brasileiro. Ô Cláudio Rezende, o torcedor e a torcedora do Atlético devem ter percebido na atuação do Galo contra o Bahia, nas últimas 6 partidas, o Atlético só ganhou apenas uma vez. O time está com a crista baixa. O Atlético lutava por uma última chance de ser campeão brasileiro, precisava ter tido mais garra, mais empenho, mais fagulha em campo, demorava a cobrar no lateral, demorava a repor uma bola em circulação de jogo. O Atlético estava aceitando o resultado. Veja bem, um time que tomou 6 pontos do Flamengo, o Atlético. O Flamengo, o melhor time do futebol brasileiro, pode até não ser campeão. Toma 6 pontos do Flamengo, entrega 5 para o Bahia, aí o torcedor fica maluco sem saber o que está acontecendo. Mas, encurtando a conversa, o Atlético precisa imediatamente definir se o Sampaoli fica ou vai sair. Essa situação de em cima do muro, não sei, vou ver, vou fazer, vou acontecer, porque ele precisa, no caso de ficar, pensar o Atlético em 2021, avaliar as contratações, muitas contratações erradas que o Atlético fez e muitas delas indicadas pelo Sampaoli. Tem que haver uma correção de rumo. A campanha do Atlético nesse brasileiro de 2020, que está perto de terminar, foi melhor do que os anos anteriores, mas o tamanho do investimento pedia um time melhor, pelo esforço que a diretoria e os patrocinadores fizeram para montar um grande time. O Sampaoli agora precisa ter uma definição. Não adianta ficar andando para lá e para cá, andando para lá e para cá. Ele precisa dar a sua palavra, se vai ficar ou se vai se mudar para o continente europeu. Essa informação, por exemplo, de que o Olympique de Marselha já fechou, ela não é confirmada pelos franceses por enquanto.
Eles mantêm o assunto em segredo. E o Sampaoli também não se define. Isso é que não pode continuar acontecendo no Atlético. Já causou um mal muito grande desde o momento em que foi anunciado o possível acerto do Sampaoli com os franceses. O Atlético jogou mais nada. Não jogou. A torcida tem toda a razão. A expectativa que foi criada. O time entregou pontos incríveis no decorrer do Campeonato Brasileiro e ganhou pontos incríveis, inesperados, mas no momento da decisão não houve a vontade, não houve o pique necessário para se chegar às decisões. Vendo outras partidas do Campeonato Brasileiro, os times que estão lutando, o São Paulo, por exemplo, ontem contra o Grêmio, São Paulo é a última chance, o time se desesperou, foi para frente, virou um jogo, e o Atlético passivo, esperando as coisas acontecerem, toca a bola para cá, toca a bola para lá, dá um passe errado. Isso deu ao torcedor atleticano uma sensação de decepção pelo que poderia ter acontecido. O Atlético teve uma chance muito grande de chegar para ganhar esse Campeonato Brasileiro, Cláudio Rezende. E jogou realmente muitas oportunidades. Agora tem que se garantir na Libertadores da América, fase de grupos. De olho nesse jogo do Fluminense aí, é bom pro Galo que o Fluminense perca o jogo pro Ceará, porque aí o Atlético vai ficar ainda mais perto desta vaga. Domingo, é o time do Sport Recife na Ilha do Retiro. Ok. 6h26. A Itatiaia está com você na reunião da turma do bate-bola. Vamos falar também um pouco mais sobre Atlético, Sampaoli, na conversa com os comentaristas. São 6h27. Estamos com a reunião da turma do bate-bola pela Itatiaia, o dia do fico do Lisca no América. Notícia boa, o América chegou a ficar ameaçado aí de perder o Lisca. A informação completa com Emerson Romano. Boa noite, Emanuel, 20 da turma do bate-bola, em especial para a nação americana, dia do fico, né? Diga ao povo americano que fico, mas o final de semana foi de muita apreensão e a gente acompanhando os bastidores do que estava acontecendo não só no América, como também em São Paulo, porque o Santos tinha colocado o Lisca numa lista de nomes os quais ele vai ou tentava procurar para substituir o Cuca, que não fica no comando da equipe do Peixe. Então a gente passou o final de semana monitorando. O interesse do Santos provocou um encontro entre o atual presidente do América, Marcos Salum, o futuro presidente do América, Alencar da Silveira Júnior, com o técnico Lisca. Aconteceu uma reunião deles com o treinador para saber a situação, para planejamento da temporada, e aí ouviu do Lisca que ele queria ficar, e isso acabou acontecendo também, porque a informação que veio de São Paulo, até dos nossos amigos do UOL Esportes, dizendo o seguinte, que o Santos tá sem grana, não tem grana para investir, teria que pagar também a multa rescisória para ter o Lisca, e que o Lisca não é unanimidade entre os torcedores do Santos. Diante de tudo isso, liberado, sem assédio para cima do Lisca, o Lisca pode comandar aí a preparação do América para a estreia no Mineiro, que hoje teve um trabalho em 2 períodos. Pela manhã, aqueles jogadores que já participavam da pré-temporada normalmente, que começou no dia 1º deste mês, e agora à tarde, a apresentação daqueles atletas que encerraram a Série B do Brasileiro e ganharam 15 dias de férias. Goleiro Matheus Cavicchioli, o Messias zagueiro, o Juninho, o Ale, o Rodolfo, Ademir, entre outros jogadores, se reapresentaram agora à tarde no CT Lana Drummond, dando início à sua pré-temporada. Também presenças do Ricardo Silva, zagueiro, do atacante Leandro Carvalho, novos reforços do América, passando por exames médicos, mas já estão contratados pelo Coelhão, Emanuel. A Premium Saúde tem uma super novidade exclusiva para seus clientes. O médico online 24 horas. Com ele você faz consulta por videochamada, de onde estiver e quando precisar. E o melhor de tudo, você não paga nada mais por isso. Faça agora mesmo o seu plano e aproveite o benefício. Ligue para a Premium Saúde 2116
1068. 2116-1068. Direto para a informação do Cruzeiro, como sempre, Samuel Venâncio. Vamos lá, Emanuel. Boa noite para os amigos ligados na turma do bate-bola. Primeiro dia da pré-temporada na Toca da Raposa 2, começando para valer os trabalhos com o técnico Felipe Conceição. E o Cruzeiro divulgou há pouco o relatório deste primeiro dia. O regime será de concentração até o próximo sábado, 2 períodos. Hoje já foram 2 períodos, até sexta 2 períodos. No sábado tem um jogo treino contra o Bolívar, aí só depois que os atletas serão liberados. Nenhuma baixa por causa de justiça do trabalho, por causa de outra situação. Quem não apareceu? O Henrique, que passou por uma cirurgia recentemente, o Léo, que está nos Estados Unidos se recuperando de uma lesão no joelho. O William Potker não treinou porque aguarda o resultado do exame de Covid-19 e 2 atletas tiveram resultados inconclusivos, o goleiro Vinícius e o zagueiro Ramon. Então eles estão isolados até que outros testes tenham resultados negativos para eles treinarem normalmente na Toca da Raposa 2. Os 5 reforços treinando já com todo o elenco, já tem aquela mescla de trabalho físico com trabalho com bola, até porque o tempo é curto, são 2 semanas até a estreia oficial diante do Uberlândia. Então já treinando o Marcinho meia, o Felipe Augusto atacante, o Alan Ruxa, o lateral esquerdo, e os volantes Matheus Barbosa e Matheus Neres. Também aparecendo na toca o centroavante Zé Eduardo, que está resolvendo o imbróglio da Justiça do Trabalho, já nos planos do Felipe Conceição, quer observar o Zé Eduardo neste momento na Toca da Raposa 2. O Gui Mendes, que é o Guilherme, é um meia atacante, pertence ao Ituano, estava emprestado para o time sub-20, a idade estourou, o Felipe Conceição também pediu o atleta. E 3 jovens do sub-20. O Felipe Conceição esteve na Toca 1 2 vezes, observando os treinos, e ele trouxe para o profissional neste primeiro momento os zagueiros Giovani, Guilherme Matos e o Everton. O Giovani vinha treinando até como lateral direito, só tem um Raul Cáceres, a princípio, para a lateral direita neste momento, na Toca da Raposa 2. Então os trabalhos começando para valer no CT, com muita expectativa do Felipe Conceição neste 2021. E o 6º reforço do Cruzeiro, já embarcando em Porto Alegre, para chegar às 11 horas da noite em Confins, que é o atacante Bruno José. Tudo certo, vem em definitivo para o Cruzeiro, uma negociação com o Internacional, 22 anos, alguns clubes queriam, o próprio América tentou o jogador, o Cruzeiro acertando com o Bruno José. É um jogador que atua pelas beiradas, de muita velocidade, mais uma opção então para a equipe do técnico Felipe Conceição. 6h35, atenção padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais, pagando menos? Então compre direto da Nova Safra as melhores ofertas para você comprar produtos de qualidade com preço baixo. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet, ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. O Cruzeiro segue aí atento ao mercado, sondando outras possibilidades. Como o clube tinha uma negociação até bem encaminhada com o Paulo Henrique, lateral direito do Paraná, e ele deve ir mesmo para o Juventude, o Cruzeiro estuda no mercado uma outra opção para atender aí ao técnico Felipe Conceição. Aí não sei se neste primeiro momento se encerra esse período de contratação. Quem não fica em 2021? Uma informação antecipada pela Itatiaia, volante Felipe Machado. Não houve acordo, as conversas não evoluíram nos últimos dias e, a princípio, o Machado vai seguir no Grêmio. Carneiro. 6h37, uma notícia boa transmitida nas últimas horas pelo presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, dizendo que o passivo do Cruzeiro, a dívida baixou para 800 milhões de reais. É muito dinheiro, mas ela já havia ultrapassado 1 bilhão de reais. Se está diminuindo, que siga sendo assim. Essa vida financeira do Cruzeiro, muito difícil de ser
enfrentada. Daqui a pouco, na turma do bate-bola, chegando a informação dos comentaristas, as notícias do futebol europeu e as últimas da turma do bate-bola. Agora estão reunidos os comentaristas da Itatiaia. Vamos falar do futebol no fim de semana, preparativos para o Campeonato Mineiro e saber da opinião do Léo Figueiredo, Edu Panzi, do Júnior Brasil, se esse recomeço do Cruzeiro, a armação desse novo time está indo pelo caminho certo. Começamos com você, Léo Figueiredo. Vamos em frente, Emanuel. Boa noite, Júnior, boa noite, Panzi, amigos e amigas da turma do bate-bola. Eu acho que o Cruzeiro está começando de uma maneira bem mais tranquila e coordenada do que a última temporada. Isso me deixa mais esperançoso. Confesso que os jogadores contratados, tirando o Alan Ruschel, principalmente, que eu já sei muito bem o que o Alan Ruschel é capaz de fazer no Cruzeiro, porque não é só uma temporada, são várias, acompanhando o Ruschel na Chapecoense. Tem uma boa expectativa no Marcinho. Acho que o Cruzeiro está contratando alguns jogadores que vão estar muito afim de mostrar serviço, o que já melhoraria bastante comparado ao time da temporada passada. É porque tem que ficar a temporada passada, porque o ano é o mesmo. Mas não estou muito empolgado e acho que o momento não é de empolgar, mas sim esperançoso de que o Cruzeiro, com pés no chão, comece bem o campeonato. E Júnior Brasil, o Emanuel falou que semana que vem, no outro final de semana, já começa o Campeonato Mineiro. Para o Cruzeiro, treinador novo, jogadores novos, logicamente que o Cruzeiro não começa voando mineiro, mas seria muito bom para o torcedor o Cruzeiro começar jogando uma bolinha boa no Campeonato Mineiro, né, Júnior? Porque o torcedor do Cruzeiro está precisando. Boa noite. Você foi muito feliz quando falou a palavra esperança. Boa noite, Léo, Edu, Emanuel, amigos e amigas. Entendo até que o Cruzeiro está mais assertivo. Dentro das limitações, a gente está elogiando dentro daquilo que o Cruzeiro podia fazer. Os reforços que cabiam no bolso do Cruzeiro. Então, isso é algo muito positivo. Você vendo alguns jogadores, um Bruno José, que é um cara interessante, o Marcinho também, o Ruschel como liderança, como um cara que já é tarimbado, pode somar sim, pode ajudar muito outros jogadores. O Felipe Conceição buscando os meninos, olhando, isso é muito positivo. E a gente começa a ver também, Léo, que a diretoria agora, tendo um cara, o Mazurco, um cara que você vê que ele sabe o que está fazendo. Por exemplo, conseguiu contornar, está resolvendo essa situação, Zé Eduardo, tinha uma ação na justiça, trazendo o cara para cá. A situação do Jadson também, que estava na justiça, conseguiu fazer essa venda junto ao Red Bull Bragantino. Ou seja, começa sim a ter uma gerência mais organizada, a ter um planejamento e principalmente consertando erros que geraram sérios prejuízos, ainda bem que não viraram ao clube. Das contratações, Edu Panzi, incluindo diretor de futebol, treinador e jogador, qual foi a melhor contratação do Cruzeiro até agora? Boa noite, Panzi. Ô, Léo, um abraço pra você, pro Júnior, pro Emanuel, ouvinte ligado na turma do bate-bola. É difícil apontar qual é melhor, né? Isso eu acho que o tempo é que vai dizer quem se encaixou como atleta, se o Felipe Conceição vai realmente fazer um bom trabalho. O que dá pra dizer é que o Cruzeiro tem feito um trabalho correto. Para essa temporada, o Cruzeiro caiu na real. Está investindo em jogadores que vivem bons momentos. Um jogador que foi bem no Cuiabá, um que foi bem no Figueirense, o outro que foi bem na Chape, o outro que foi destaque no Brasil de Pelotas, ao invés de ir ao mercado para pegar refúgio de clubes. Aquele que está encostado no time tal, aquele que não vai ter chance no outro time, como foi feito no ano passado. Então, o Cruzeiro está investindo em jogadores que vivem bons momentos técnicos, físicos, ainda que eles não tenham o tamanho da história do Cruzeiro, eles estão dentro da realidade do Cruzeiro, que é uma Série B, e montar um time, uma equipe competitiva. E para isso, eu acho que o trabalho do Mazzuco e o do Felipe Conceição tem sido muito importantes, porque eles conhecem muito bem o mercado. O Felipe Conceição conhece muito bem a Série B e a última Série B que ele esteve trabalhando, e a movimentação do Cruzeiro no mercado, trazendo jogadores sem custos, vai arcar com salário, e tomara que consiga manter o salário em dia. Mazzuco já falou que não dá para garantir, a gente sabe da realidade, mas é primordial que o Cruzeiro mantenha os salários em dia, com o menor atraso possível, para que essas contratações, que eu julgo serem corretas, rendam. Porque jogar com 2, 3 meses de salário atrasado dá para fazer durante pouco tempo. Se isso se tornar repetitivo, a gente sabe o que acontece. Exatamente. Emanuel, antes da gente virar a página para falar do Atlético e do Sampaoli, informo para você e para nossa audiência que tem gol no Castelão. Nesse momento, primeiro tempo de jogo entre Ceará e Fluminense, e é gol do Fluminense.
O Fluminense faz 1-0 para cima do Ceará. Com este resultado, o Fluminense vai a 61 pontos, ficando apenas 1 ponto atrás do Atlético, que é o terceiro colocado, com o São Paulo com 62 também, mas o São Paulo tem um jogo a menos. Então, daqui a pouquinho a gente vira a chavinha pro Galo. Mas, Emanuel, queria a sua opinião, porque a Série B que o Cruzeiro vai enfrentar deste ano, da temporada 21, tende a ser uma Série B mais complicada ainda, porque já vai ter Botafogo, Coritiba, pode ter um Goiás e no momento teria até o Vasco da Gama. É uma Série B ainda mais complicada, Emanuel. Muito mais difícil, com toda certeza, do que essa que terminou há pouco com a conquista feita pela Chapecoense. O Cruzeiro tem que pensar num time bem forte, tentar parceiro, investimento, qualificar o time, porque dessa vez não pode escapar. Não tem 6 pontos perdidos, não tem briga de conselho gestor, com conselho deliberativo. O Cruzeiro está mais tranquilo politicamente. 6h45. O assunto, Léo Figueiredo, Edu Panzi, Júnior Brasil, não pode ser diferente. A má atuação do Atlético, mais uma vez, contra o Bahia. Um time frio, sem estar disputando com corpo e alma uma posição melhor no Campeonato Brasileiro. E devagarzinho as chances foram se esvaindo, e agora, com essa vitória parcial do Fluminense em Fortaleza, até o G4 começa a ficar ameaçado. Fala, Léo Figueiredo. Vamos lá, só uma correçãozinha, que com esse resultado o Fluminense está indo a 60 pontos, ficando a 2 pontos do Atlético. O gol foi do John Kennedy, que o Simões já me mandou mensagem aqui para o Real Madrid ficar de olho. Ô Panzi, agora começo contigo. Sampaoli, que tudo sinaliza agora, as coisas vão sinalizando de que ele não deve permanecer com uma possível ida para o Olympique de Marseille. Estaria ligado esse momento ruim do Atlético nas últimas rodadas a essa provável saída do Sampaoli, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? A vindo da cabeça do Sampaoli a gente não sabe, né, Léo? A gente não sabe nem qual é a escalação, quanto mais saber o que ele pensa para o futuro dele. É claro que a condição financeira, jogar no futebol europeu, muita gente parece que não conhece ou se esqueceu. O Olympique de Marseille é um dos maiores clubes da França, se não for o maior, e passa por um momento muito complicado já de algum tempo, vem se reconstruindo, mas é um grande mercado. E é claro que isso pesa muito para qualquer profissional e evidentemente que pesa para o Sampaoli. Mas a saída dele do Atlético é porque ele tem mercado na Europa, porque se trata de um grande treinador. E eu repito, Léo, eu sigo achando que o Sampaoli faz um trabalho bom no Atlético, dentro da minha expectativa, que era de G4, de formação de elenco, de montagem de uma espinha dorsal, para na próxima temporada, que é essa agora de 2021, o Atlético brigar por algo maior. E pelas contratações pontuais que tem feito e pelos nomes que vem surgindo no mercado, o que nos leva a entender que realmente o Galo vai brigar por coisa maior em 2021. E para que isso aconteça, é claro que a continuidade do trabalho, a permanência do Sampaoli são fundamentais. Mas se ele sair, o Atlético tem que ir para o mercado e trazer um treinador de alto nível, como é o Sampaoli. Eu já sei qual seria o seu voto. Qual? Renato Gaúcho. Se o Atlético optar por um treinador brasileiro, falei aqui há uma semana, sem saber que o Atlético estava falando de Renato Gaúcho. Eu acho o Renato Gaúcho o melhor técnico hoje no futebol brasileiro, tem o melhor trabalho e já é um trabalho longo. Não só do que ele faz no Grêmio, profissional, mas como trabalha com a base. Agora, de fora, o que vier para o Atlético vai ser algo muito parecido com o Sampaoli. Ô Júnior Brasil, há algum tempo, e aí eu vou ser bem honesto aqui, eu defendia muito a tese de que o Sampaoli tinha de continuar, mesmo com esses tropeços do Atlético. Mas de rodadas pra cá, eu tenho sentido assim, cada vez mais o Sampaoli numa vibe e o time em outra. Um distanciamento, o Emanuel foi muito feliz quando ele falou que mais cedo, a apatia do Atlético em campo, a gente não via, era exatamente o contrário do início do trabalho do Sampaoli. O início do Brasileiro, o Atlético vibrante, marcando em cima. Parece que no meio do caminho a corda roeu e o time perdeu a vontade, o estilo. Então hoje eu já não sinto tanto se o Sampaoli sair, tô sendo bem honesto, porque pelo jeito a coisa azedou.
Mas se sair por conta dele, até porque eu não vi ninguém falando ou defendendo a tese que o Atlético tinha que mandar ele embora. Só que eu entendo o seguinte, viu, Léo, que ele precisa rever alguns conceitos e dentro daquilo que você falou, vou só pegar os 5 últimos jogos. 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. E o Atlético perdeu pontos para adversário que teoricamente ele tinha obrigação de vencer e de obter bons resultados. O Sampaoli tem crédito? Tem. Traz uma nova escola, uma nova metodologia, isso é muito positivo. Precisa o futebol passar por isso, o futebol brasileiro, os nossos treinadores fazerem novas avaliações daquilo que eles propõem, mas o Sampaoli também tem que reavaliar algumas coisas dele. Por exemplo, você precisando ganhar o jogo, você não faz as 5 mudanças, só faz 3. Mete o Savinho, um garoto de 16 anos e não põe o Tardelli. Para mim, isso está errado. Em muitos momentos, quando você pega determinadas equipes que teoricamente também você é mais forte, vai com 3 zagueiros. 3 zagueiros não quer dizer que a equipe vai se defender, mas durante o jogo você abre mão de um zagueiro, o time funciona melhor. Ele às vezes coloca jogadores que estão sem ritmo nenhum. Ah, vem cá, Gabriel, você não tá jogando, eu vou te colocar. Ah, na vem lateral. cá, na lateral. Aí você pega Mariano, outro nome, vão lembrar, e tantos outros, Caleb, por aí vai, jogadores que não tinham que aparecer. E ele entender que essas constantes mudanças que ele faz, nem sempre elas têm gerado algo positivo. Então tem hora que você tem que parar. Deixa eu trabalhar um pouco mais com o conjunto. Agora, não tô falando para mandar Sampaoli embora, só que pela coletiva dele, eu achei ele um tremendo cara de pau, falando o seguinte: não, a instabilidade do brasileiro, se você ganha, fica, se você não ganha. Pô, quem tá querendo ir embora é ele, não é o Atlético que tá querendo mandar ele embora. Ele aqui tem um lugar melhor, mais favorável para ele, e ele que tá cogitando de ir. Agora, Sampaoli tem uma coisa, tem uma pequena parte da torcida. A gente critica Luxemburgo, critica Mano, critica Filipão, critica Cuca, já criticamos todos os treinadores quando merece. Agora o Sampaoli parece que tem alguns torcedores que torcem mais pro Sampaoli que o Atlético. Não, ele quando faz por merecer tem que ser criticado. Tá bem falado, Júnior Brasil. Antes de devolver para Emanuel, deixa eu informar que estamos no intervalo de jogo no Castelão, em Fortaleza. Fluminense vai ganhando do Ceará por 1-0 com gol do John Kennedy. E 8 da noite, na Ilha do Retiro, no Recife, tem Sport e Bragantino. Se vencer, o Sport afasta matematicamente risco de rebaixamento. O Bragantino ainda sonha com uma vaga na pré-Libertadores, Emanuel. Agora rolando a bola para o Léo Figueiredo, para o Marcelo Beckler, as últimas da turma do bate-bola. Vamos em frente, Emanuel. Corinthians não engoliu a validação do gol do Gabigol na derrota por 2-1 para o Flamengo. Jogo ontem em lance que contou com a análise do VAR para confirmação. O presidente Duílio Monteiro Alves se manifestou nas redes sociais e afirmou que o Corinthians já solicitou à CBF a imagem que serviu para definir a validade do segundo gol do Flamengo. O lance levou 4 minutos para ser avaliado. O presidente do Corinthians também prometeu ir pessoalmente à entidade, formalizar o seu descontentamento e exige a escalação de árbitros gabaritados para a reta final do Brasileiro. A CBF está em recesso de carnaval. O Internacional ainda avalia a situação do lateral direito Rodinei, mas indica que vai pagar a multa de R$1 milhão para que o jogador entre em campo contra o Flamengo, domingo no Maracanã, no duelo que pode decidir o título do Campeonato Brasileiro. A história é que o Rodinei está emprestado pelo Flamengo ao Internacional até o mês de maio. No momento do acerto dos clubes, ficou acordado que em caso da utilização do jogador contra o Flamengo, a cláusula entraria em vigor. No primeiro turno, foi um empate, 2-2. O Rodinei não jogou. Pode ser que agora ele jogue. Por falar no futebol do Rio de Janeiro, a Federação do Rio mudou outra vez a data de início do Campeonato Carioca. O torneio agora começa no dia 3 e 4 de março, nos dias 3 e 4 de março, uma semana depois do término do Brasileirão. Campeonato Carioca vai ter os grandes e mais aquela turma tradicional. Bangu, Boa Vista, Macaé. Falta ainda o vencedor da fase preliminar, que tem América, Americano, Cabofriense, Friburguense, Nova Iguaçu e Sampaio Correia. O Campeonato Carioca que sempre dá o que falar. Também sempre dá o que falar, informação da Europa. E é sempre com ele. Boa noite, Beckler. Fala, Léo, boa noite pra você, boa noite pra quem tá acompanhando a reunião da turma do bate-bola. Terminou agora há pouco, empate do Bayern de Munique 3-3 com o Arminia Bielefeld, time da parte de baixo da tabela do campeonato alemão. Bayern de Munique, que acaba de ser campeão mundial, salva de uma derrota, tava perdendo por 3-1 no segundo tempo, foi buscar o empate ainda e quase conseguiu a virada com o Lewandowski. A gente teve uma rodada de 7 empates no campeonato alemão em 9 partidas disputadas. Quem se deu bem foi o Leipzig, segundo colocado, foi um dos poucos vencedores, tirou uma distância que era de
de 7 para 5 pontos. O Bayern de Munique ainda é o primeiro colocado com boa vantagem. O Chelsea está vencendo o Newcastle na Inglaterra, está chegando à 5ª vitória sob o comando do Thomas Tuchel, está subindo para a 4ª colocação do campeonato inglês, está passando o Liverpool, que nesse momento estaria fora da próxima edição da Liga dos Campeões. O Liverpool joga nessa terça-feira contra o Leipzig, fora de casa, Liga dos Campeões. O jogo não vai ser na Alemanha, porque os ingleses não podem ir até a Alemanha para jogar, né? Existe uma restrição por conta da Covid. A Alemanha não permite a entrada de pessoas que estão na Inglaterra, por conta da variante inglesa da Covid-19. Então o jogo vai ser disputado na Hungria. A Hungria não tem essa restrição. Leipzig e Liverpool vão se enfrentar na Hungria nesta terça-feira às 5 horas da tarde. Também terça-feira às 5 horas da tarde, amanhã teremos aqui em Barcelona, estádio do Camp Nou, o Barcelona contra o Paris Saint-Germain. PSG sem o Neymar, sem o Di Maria, o Barcelona com o retorno do Piqué, que deve ficar pelo menos no banco de reservas. É a fase oitavas de final do torneio. Tem mais 2 jogos na quarta-feira e mais 4 jogos na semana que vem. São as partidas de ida da Liga dos Campeões. Por aqui, muita expectativa de como o Barcelona, que vem melhorando nas últimas semanas, vai enfrentar o Paris Saint-Germain, que era muito favorito. Os desfalques do Neymar e do Di Maria deixam o jogo mais igualado. Hoje o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, disse que jogadores como Neymar, Messi e Cristiano precisam ser protegidos pela arbitragem, protegidos dessas pancadas que o Neymar principalmente vem tomando no futebol francês, e mais uma que o lesionou e o deixa fora desse jogo tão importante. É isso, Léo, com as informações do futebol internacional, diretamente aqui de Barcelona, repórter Marcelo Beckler. Valeu, Beckler. O River Plate anunciou hoje a contratação do atacante Agustín Fontana, de 24 anos, que estava no Banfield. É o 5º reforço do time para a temporada 2021. River pagou $1.750.000, cerca de 9 milhões e meio de reais, para contar com 75% dos direitos de Agustín Fontana. O piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, recebeu alta hoje de um hospital em Berna, na Suíça, 3 dias depois de fraturar o maxilar superior num acidente de bicicleta. O piloto da Alpine Renault saiu andando do hospital e já deve retomar nesta semana a preparação visando a temporada 2021 da Fórmula 1. Alonso, de 39 anos, volta à Fórmula 1 depois de 2 anos afastado. O campeonato começa dia 28 de março com o GP do Bahrein. Oi, Manuel, no mínimo irônico, né? O cara acelera demais, a não sei quantos por hora, piloto de Fórmula 1, e se machuca numa bicicleta. Mas felizmente já tá bem o piloto Fernando Alonso, que é um baita vencedor de Fórmula 1, Emanuel. Nós estamos terminando na Itatiaia a reunião da turma do bate-bola.